Olá, bem-vindos a mais uma análise focada. Hoje a gente vai encarar um tema que é, olha, um verdadeiro quebra-cabeça do direito constitucional, um que derruba muito candidato bom. A palavra governo. É verdade. Parece simples, né? Mas ela esconde um labirinto de conceitos: sistema, forma, chefia de Estado, chefia de governo. Nossa missão hoje é entregar um mapa desse labirinto para que na hora da prova o caminho para a resposta seja uma linha reta. É uma ótima analogia porque é exatamente isso. É um labirinto onde as bancas adoram esconder as pegadinhas, sabe? Exato. Os termos são muito parecidos e no dia a dia a gente usa tudo meio como sinônimo. Mas para quem está estudando, cada palavra tem um peso, uma definição técnica. E o nosso objetivo hoje, com o material que a gente analisou, é justamente polir esses conceitos, dar nome a cada corredor desse labirinto para não ter mais confusão. Perfeito. Então vamos começar pela porta de entrada, pelo básico do básico. O material nos lembra daquela definição clássica de Estado, a trindade: povo, território e governo soberano. Certo. E aqui o governo é posicionado como o elemento condutor do Estado. Me parece que entender o que significa na prática conduzir é o primeiro passo de tudo. Sem dúvida. Conduzir aqui tem o sentido de dar a direção. É tomar as decisões estratégicas. Pensa no Estado como se fosse um grande navio. Ok. O povo é a tripulação e os passageiros. O território é o mar por onde ele navega. O governo é quem está no leme, decidindo a rota, a velocidade, se desvia da tempestade ou se vai em frente. É o cérebro da operação. É o cérebro da operação. Ter essa imagem clara de um elemento ativo que comanda é fundamental para não confundir com os outros conceitos. Certo. O governo no comando do navio. Isso nos leva direto para a primeira grande bifurcação nesse labirinto: a diferença entre sistema e forma de governo. Isso. O material que a gente tem é bem direto. Quando falamos de sistema, estamos olhando para a sala de máquinas do poder, ou seja, a relação entre o executivo e o legislativo. É aqui que entram os dois grandes modelos, né? Parlamentarismo e presidencialismo. Exato. É uma questão de engenharia institucional. Como essas duas peças, o poder que executa as leis e o poder que as cria, como elas vão interagir? De forma mais colaborativa ou mais independente? A resposta a essa pergunta é o que define o sistema. Então vamos começar pelo modelo que o material descreve como de maior colaboração, o parlamentarismo. A ideia de que o chefe de governo geralmente sai do próprio parlamento já dá uma pista dessa proximidade. Já indica, né? Mas o que me chamou muito a atenção na fonte é a divisão de papéis: chefe de Estado e chefe de governo. Na prática, isso não torna o chefe de Estado, sei lá, como a rainha da Inglaterra, uma figura meramente decorativa? Essa é a percepção comum, mas é uma simplificação perigosa para uma prova. O chefe de Estado, seja um monarca, um presidente eleito indiretamente, ele tem uma função simbólica de altíssima importância. Ah, é? Sim, ele representa a continuidade, a unidade da nação. É a personificação do Estado. Usando os exemplos do material, é essa figura que vai a um evento na ONU representando o país inteiro. Não apenas o governo do momento. Ele é o guardião da Constituição, o símbolo da soberania. Entendi. Então ele é a cara do país. E o chefe de governo, então, seria o cérebro da operação do dia a dia? Precisamente. O chefe de governo, que geralmente é o primeiro-ministro, é quem efetivamente governa. Ele comanda a administração pública, define as políticas, executa o orçamento. Tá. É ele quem, no exemplo do material, autoriza um concurso para a Polícia Federal. E o ponto crucial é que ele depende da confiança do parlamento para se manter no poder. Ah! Se ele perder o apoio da maioria dos parlamentares, o governo cai. Essa é a essência da colaboração. É uma interdependência constante. Ah, isso é muito interessante. Então, a colaboração não é só uma questão de boa vontade, é uma necessidade estrutural do sistema. Exatamente. Agora, vamos para o outro lado. O presidencialismo, que é o nosso modelo aqui no Brasil. O material descreve como um sistema de divisão de poderes mais marcada, mais rígida. Sim. E a característica definidora aqui, o pulo do gato,
É a fusão daquelas duas funções que a gente acabou de separar. A de chefe de Estado e de governo. Isso. No presidencialismo, as atribuições de chefe de Estado e chefe de governo são acumuladas por uma única pessoa, o presidente da República. Ou seja, a mesmíssima pessoa que vai à ONU representar a nação é a que no dia seguinte está decidindo sobre a política econômica e autorizando concursos. Exato. Isso parece dar um poder imenso a uma só figura. E dá. Essa concentração de poder é, ao mesmo tempo, a maior força e a maior fraqueza do presidencialismo. Como assim? Força porque confere ao presidente uma legitimidade popular direta, né? Ele foi eleito pelo povo para aquele cargo. Fraqueza porque essa separação rígida entre executivo e legislativo pode gerar crises institucionais. A famosa paralisia? A paralisia governamental. Se o presidente não tiver em maioria no Congresso, não existe o voto de desconfiança para dissolver o governo. O mandato é fixo e a relação entre os poderes pode virar um cabo de guerra constante. E para quem está nos ouvindo e estudando para concurso, o material trouxe uma dica que parece simples, mas que pode ser um verdadeiro salva-vidas na hora da prova. Adoro esses macetes. O macete do "se" em presidencialismo, para lembrar que é um sistema de governo. Olha, macetes assim são âncoras mentais. Numa prova com dezenas de questões, sob pressão, ter esses pequenos gatilhos para diferenciar conceitos tão parecidos é o que separa a aprovação daquele quase. Falando nessas distinções, essa conversa toda sobre presidencialismo e parlamentarismo, ela parece descrever modelos muito puros, quase de laboratório, sabe? No mundo real, a fronteira sempre é tão clara assim? Ou existem sistemas que tentam pegar, sei lá, o melhor dos dois mundos? Ótima pergunta. O mundo real é sempre mais bagunçado que a teoria dos livros. Existem os chamados sistemas híbridos ou semipresidencialistas. Tipo onde? Como na França e em Portugal. Nesses modelos, você tem um presidente eleito pelo voto popular, com poderes reais, especialmente na política externa e defesa. Isso é uma característica do presidencialismo. Certo. E, ao mesmo tempo, você tem um primeiro-ministro, que chefia o governo e precisa da confiança do parlamento, que é uma característica do parlamentarismo. Que complexo. É um arranjo complexo, sim. Mas olha, para a grande maioria das provas de concurso no Brasil, focar nessa distinção clara entre presidencialismo puro e parlamentarismo puro é o caminho mais seguro. É o que as bancas costumam cobrar. Perfeito. Então já navegamos pela sala de máquinas, que é o sistema. Mas se o sistema define como as engrenagens do executivo e do legislativo se encaixam, quem pode ser o capitão desse navio? E por quanto tempo ele pode ficar no leme? Boa! Aí a gente muda o foco, né? E começa a falar sobre a forma de governo. Exatamente. A pergunta aqui é outra. Não é mais sobre a relação entre poderes, mas sobre a natureza da relação entre governantes e governados. Como alguém chega ao poder e qual é a natureza desse poder. E aqui, os dois grandes arquétipos são a monarquia e a república. Começando pelo modelo clássico de monarquia, o material destaca 3 características muito fortes. A primeira é a hereditariedade, o poder passando de pai para filho. Clássico. A segunda, vitaliciedade, ou seja, o monarca governa até a morte. E a terceira, que hoje soa completamente absurda, a irresponsabilidade. E essa terceira é a mais importante para a gente entender a virada de chave para a república. O exemplo que a fonte nos dá é cômico, mas muito eficaz. Se o rei batesse no seu carro, a culpa era sua. É ótimo. Se ilustra perfeitamente a ideia de que o monarca não era um agente do povo. Ele era o Estado. O poder era um direito divino, um patrimônio pessoal. Ele não devia satisfações a ninguém. É um contraste brutal com a ideia de república. A fonte nos lembra que a própria palavra vem do latim res publica. A coisa do povo. A coisa do povo. A essência já está toda no nome. E aqui está o ponto crucial que separa a república de tudo que veio antes. A responsabilidade. Mas não é só a ideia de que um governante pode ser punido por um crime, sabe? O material usa um termo mais forte e mais completo. Accountability. Confesso que eu sempre vi accountability como uma palavra meio da moda no mundo corporativo. Mas qual a profundidade dela aqui, no direito constitucional? Ela representa uma mudança de paradigma.
Accountability não é apenas uma responsabilidade passiva, que é ativada quando algo dá errado. É um dever ativo e permanente de prestar contas. Ativo? Isso. Implica que o poder não é um direito, é um empréstimo. E quem empresta, que é o povo, tem o direito de fiscalizar, de exigir transparência sobre como o seu dinheiro é gasto, sobre as decisões que são tomadas. E no final do mandato? No final do mandato, o povo avalia e decide se renova ou não esse empréstimo. É a base da nossa democracia. O governante é um gestor temporário da coisa pública. Fantástico. O poder como um empréstimo. Isso muda toda a perspectiva. A teoria ficou bem mais sólida agora. Mas como o material bem aponta, o que importa mesmo para quem estuda é ver como esse labirinto aparece nas questões de concurso. Vamos analisar alguns exemplos? Vamos. É na arena, enfrentando as questões, que o conhecimento se prova de verdade. A primeira questão que o material trouxe é bem direta. A afirmativa era: a Constituição adota o presidencialismo como forma de governo. Curta e grossa. Onde está a armadilha aí? A armadilha está na troca de uma única palavra que muda todo o sentido. Presidencialismo não é forma, é sistema de governo. Ah, a pegadinha clássica. A mais clássica é a confusão de conceitos. E aqui que aquele macete do si de presidencialismo para lembrar de sistema se paga. Quem tem essa âncora mental lê a frase e o erro salta aos olhos imediatamente. A forma de governo adotada no Brasil é a república. Claríssimo. Agora vamos para o segundo caso da estudante Marília, que é bem mais elaborado. A questão descreve a dúvida dela sobre o presidente da República atuar como chefe da administração pública federal. Certo. A resposta certa diz que essa é uma atividade típica de chefe de governo. Até aí, tranquilo. Mas a justificativa continua afirmando que chefe de governo é um designativo utilizado em sistemas parlamentaristas para indicar o primeiro-ministro. Confesso que essa segunda parte me deixaria com uma pulga atrás da orelha. Parece contraditório. E é exatamente essa a intenção da banca. Criar essa aparente contradição para testar um conhecimento mais profundo. A questão é genial porque ela força o candidato a pensar de forma comparada. Como assim? Ela está correta em todos os seus pontos. A função de chefiar a administração é, de fato, a função de chefe de governo. Ponto. E no sistema parlamentarista, quem exerce essa função é o primeiro-ministro. O que a questão faz é confirmar que no Brasil, que é um sistema presidencialista, o presidente acumula essa função que em outro sistema pertence a outra figura. Entendi. Então a questão não testa apenas o que o presidente do Brasil faz, mas se o candidato entende a natureza da função e sabe quem a desempenharia em outro modelo. Exatamente. É uma camada de complexidade que a gente não espera. Exato. As melhores questões não pedem para você simplesmente recitar o que está na lei. Elas pedem para você raciocinar com os conceitos. E essa questão é um exemplo perfeito disso. Ela te força a sair da caixinha do Brasil e pensar o conceito de forma universal. Acho que com isso a gente conseguiu não só o mapa do labirinto, mas também uma lanterna bem potente. Desvendamos a diferença vital entre sistema e forma. Vimos como a relação entre os poderes define o parlamentarismo e o presidencialismo. E aprofundamos a distinção entre as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Exato. Sim, e estabelecemos que o governo é esse elemento condutor, a cúpula que toma as decisões políticas. Mas isso abre uma porta interessante, que o material seguinte vai explorar. No dia a dia, é muito comum as pessoas usarem os termos governo e administração pública como se fossem a mesma coisa. Sim, é verdade, a gente ouve isso o tempo todo. O governo não funciona, a administração pública é lenta. Então, fica a reflexão. Quando alguém reclama da demora para tirar um passaporte e culpa a administração pública, essa pessoa está usando o termo corretamente do ponto de vista técnico? Boa pergunta. O que realmente diferencia a função política de um presidente, que elabora diretrizes e decide os rumos do país, da função puramente administrativa de um servidor público em um posto de saúde que está ali, na ponta, executando um serviço para a população? Ambos são parte do Estado, mas suas funções são as mesmas. Eles são a mesma engrenagem na grande máquina estatal. Essa distinção, eu acho, é o próximo passo lógico em nosso estudo. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal.
Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast. Conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.